Há 500 anos se fala que o Brasil é o país do futuro, mas hoje eu vou provar para você neste vídeo que este futuro promissor está cada dia mais distante. Qual o futuro do Brasil? Mantidas as condições atuais de temperatura e pressão, mais do mesmo. Os políticos brasileiros pensam no futuro do Brasil? Na sua imensa maioria, não. E a elite brasileira? Ela pensa no futuro do Brasil? Só pensa no seu próprio bolso. De gerações de pensadores e intelectuais, chegamos à geração com um dos QI mais baixos do mundo, em que influenciadores digitais com zero conteúdo positivo para a vida dos seguidores são os novos professores. Para finalizar, a gente vai terminar aqui fazendo o que prometeu no início do vídeo, que é o rebuliço com foca. Vai! E onde os novos ídolos são aqueles que estão mais preocupados em causar polêmicas do que em fazer arte. Tem um cantor chamado Oruan, que é filho do Marcinho VP. Oruan, que é um rapper, saiu em defesa do Neymar. Aí, um festival que tinha contratado o cantor cancelou o show do Oruan. O Oruan ficou bravo. A Luana comemorou. E o Neymar foi lá e contratou o Oruan para um show. No país em que pessoas acreditam que é possível ficarem ricas apostando em jogos de tigrinho, eu vou te contar os segredos por trás do fracasso e os motivos pelos quais esta é a pior geração que o Brasil já viu. Vamos começar falando sobre QI, um fator que mede a inteligência das pessoas com base nos resultados de testes específicos. O QI mede o desempenho cognitivo de um indivíduo comparando a pessoas do mesmo grupo etário, ou seja, é uma forma de quantificar a capacidade cognitiva de uma pessoa com habilidades como raciocínio lógico, resolução de problemas, capacidade verbal, habilidades matemáticas e outras aptidões intelectuais. A fórmula do QI é feita pela divisão da idade mental pela idade cronológica, sendo que esse número deve ser multiplicado por 100. Parece complicado, e na prática é difícil determinar a idade mental de uma pessoa. É para isso que servem os testes. Nascido nos Estados Unidos em 1898, William James é conhecido como o homem mais inteligente do mundo por alguns especialistas. Embora não exista uma forma segura de verificação, especula-se que o seu QI era superior ao do físico Albert Einstein, ultrapassando os 210 pontos. Quando superior a 140, significa inteligência genial. Já QI entre 120 e 140 representa inteligência muito superior. Quando o QI está entre 110 e 120, indica inteligência superior. O QI entre 90 e 110 significa uma inteligência normal ou média. Já um QI entre 80 a 90 significa praticamente debilidade mental. Guarde esses dados, pois até o fim deste vídeo você vai entender o tamanho da fossa em que o Brasil está metido. O paulista Theo Costa, mesmo com a pouca idade, apresenta a capacidade intelectual de um adolescente de 15 anos. Com um QI de 146, o pequeno Theo Costa, de apenas 5 anos, passou a ser o brasileiro mais novo a entrar para a Mensa Internacional, sociedade de pessoas de alto QI mais famosa do mundo. Mas nem de longe, essa é a realidade do Brasil. Na verdade, o QI médio da esmagadora maioria dos brasileiros é de 83 pontos. O Brasil está em 70º lugar no ranking. O que isso significa para o futuro do Brasil? Que estamos muito ferrados. A gente tem uma média de QI ridícula no Brasil. A média de 100 é 83. A média de QI no Brasil é 83. Você tem macaco que chega a 90 de QI. O brasileiro médio, ele tá abaixo do macaco em QI. A macaco chega a 90. Tem macaco que chega a 90 de QI. E a média no Brasil, se é a média, e a gente imagina que é uma distribuição gaussiana, padrão, quer dizer que metade da população está abaixo de 83. Então tem metade da população que tem um QI menor do que de alguns macacos. O QI médio do brasileiro é menor do que golfinhos? O QI 83 representa um desastre social e econômico de difícil conserto no curto prazo e que causa e causará grandes impactos negativos por muitos anos, pois essa métrica tem forte poder sobre o crescimento do PIB e do bem-estar de uma sociedade. Partindo deste cenário,
Não é com espanto que vemos os números catastróficos obtidos pelo Brasil no campo da educação a partir do último teste PISA 2022. Saiu hoje o resultado do PISA 2022, exame que avalia o nível de educação no mundo todo. O desempenho dos estudantes brasileiros continua lamentável. Os resultados mostram que ao longo do tempo, os jovens brasileiros não vêm apenas obtendo um dos piores scores nas 3 dimensões medidas pelo exame, matemática, leitura e compreensão de texto e ciências, mas que estão piorando. A prova do PISA é como se fosse um grande Enem para o mundo. É a principal métrica para saber como anda a educação de cada país. Se o Brasil dependesse desse resultado para entrar numa boa universidade, estaria em apuros. O desastre de 2022 não tem a ver com o período de isolamento social de 2020, pois se repete desde a primeira participação do Brasil no exame, em 2000, no lançamento do PISA. Portanto, fica claro que o fracasso dos alunos não se trata de situação conjuntural da educação brasileira, e sim de problemas estruturais que exigem um freio de arrumação, isento de viés ideológico, ou seja, de doutrina política, e que seja pautado no pragmatismo, solução que refaça todo o modelo, um orçamento base zero do sistema educacional. Para se ter uma noção básica, no ensino fundamental há 27 milhões de brasileiros segundo o censo escolar de 2022, mas apenas 8 milhões chegam ao ensino médio, e destes, apenas 2 milhões vão concluí-lo. O que acontece com o restante? Deixam de estudar, trabalhar e aumentam a taxa de desocupados do país sem estarem sequer em busca de emprego. Parte das mulheres engravidam ainda muito cedo. Quase 500 mil de adolescentes brasileiras dão à luz todos os anos. Isso faz do Brasil um dos países com maior número de mães adolescentes do mundo. Para terminar de lascar, se tornam seguidores de pessoas que têm o QI tão baixo quanto elas e passam a acompanhar conteúdos vazios que nada acrescenta de positivo na vida delas. Nem sei fazer a foca, ó. Inspiradas pelo fator semelhança, pois se fulano conseguiu ficar famoso e mudar de vida com rede social, eu também consigo, logo temos um motivo pelo qual muitas pessoas estão dispostas a fazer quase de tudo para aparecer. Receba! No Brasil de hoje, com 203 milhões de habitantes, 53% da população adulta, 18 anos em diante, não tem um ensino médio completo, equivale a quase 90 milhões de pessoas, ou uma Alemanha inteira sem qualificação mínima. Ou seja, são pessoas que não entendem o básico sobre o que está acontecendo de realmente relevante no seu próprio país, passando a se importar mais com futebol, carnaval e com quem o famoso A ou B está se relacionando. Isso é mais importante do que como está a inflação do país, o mercado de trabalho, etc. E por falar em trabalho, o país não tem ganhos reais de produtividade do trabalho há mais de 50 anos, ou seja, meio século. E nesse período, em razão do bônus demográfico que acabou, bastava adicionar mais pessoas, mesmo sem qualificação, ao mercado de trabalho, que a produtividade total de fatores traria ganhos. Mas esse bônus acabou, a população brasileira envelheceu e está envelhecendo rapidamente. E agora temos um paradoxo. Nossos jovens têm baixíssima qualificação, sofrem uma piora em QI e não teremos mais grandes quantidades deles como nos últimos 30 anos. Simultaneamente, nosso estoque de capital humano, aquele que foi formado nos últimos 30 anos, também tem baixa qualificação e não podemos esperar aumentos expressivos de produtividade desse grupo. Ou seja, o Brasil tem uma das piores e menos qualificadas forças de trabalho do mundo e isso piora a cada ano, porque grande parte desse problema tem sua origem no sistema educacional básico, um dos piores do planeta, pois custa muito e piora a matéria-prima humana que o frequenta. 7 em cada 10 estudantes que concluem o ensino médio sabem menos matemática e português do que deveriam. É que depois de 12 anos de estudo, os alunos pouco sabem de português e matemática. Os dados do Ministério da Educação mostram que de cada 10 estudantes, 7 não têm conhecimento suficiente nas duas disciplinas. Será que o QI 83 é este simplesmente porque os brasileiros não se esforçam para serem mais inteligentes? Bom, vejamos. A média de QI de 83 no Brasil pode ser interpretada à luz de fatores socioeconômicos e ambientais,
com falta de saneamento básico e nutrição inadequada durante a infância. Conhecemos também Aldeide, Zé Raimundo e os 2 filhos. Ricardo, de 2 anos, e Amanda, de 5 meses, não param de chorar. O choro das crianças é porque elas não têm nada para comer. Estudos evidenciam que a desnutrição crônica pode acarretar uma redução de 10 a 15 pontos no QI, que também é prejudicado pela deficiência de micronutrientes, por exemplo, ferro e iodo. A conclusão é triste. Os filhos crescem, mas não consomem os nutrientes necessários para a idade deles. A ausência de saneamento básico adequado aumenta a exposição das crianças a doenças infecciosas, como diarreia, que agravam a desnutrição, afetando ainda mais o desenvolvimento cerebral. Após o nascimento, o cérebro humano cresce rapidamente, dobrando de tamanho no primeiro ano e alcançando 80% do tamanho adulto aos 2 anos de idade. Negligenciar a nutrição e o saneamento nesse período é condenar crianças a uma vida de limitações cognitivas e de oportunidades. Este especialista estuda a desnutrição no Brasil há 40 anos e afirma: então não adianta só dar energia em forma de calorias. Não está ingerindo proteína, ele não está ingerindo a gordura necessária para o desenvolvimento dele. A proteína é fundamental para o desenvolvimento muscular. As crianças são as principais vítimas da pobreza extrema. É muito importante apontar a responsabilidade dos políticos e da má gestão pública que perpetuam essas condições deploráveis. A negligência governamental em fornecer saneamento básico e políticas nutricionais eficazes, combinada com uma gestão educacional deficiente e a corrupção endêmica, são em grande parte responsáveis por mais de 100 milhões de brasileiros com cérebros prejudicados, incapazes de alcançar seu pleno potencial devido às políticas falhas. Eis então o segredo diabólico por trás do QI de 83 dos brasileiros e o motivo pelo qual o Brasil é um país com graves problemas que deverão continuar travando seu desenvolvimento pelos próximos longos anos. Obrigado por ficar até aqui. Qual a sua opinião? Deixa nos comentários. Vou responder e vamos conversar sobre. Se gostou do assunto, eu peço para você se inscrever no canal e receber novos conteúdos.